Começando o nosso novo programa do Cabeça Vermelha Podcast. Eu sou o Gabriel Selichou, eu tô aqui com os meus amigos Yuri. Boa noite, Nação Colorada, como é que vamos? Vamos que vamos, né? E o meu outro amigo, o Matheus Vargas, que ele vai começar já aqui. Além de ouvir o teu boa noite, eu quero saber, cara, o que tu achou do jogo de terça? Cara, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende muito do horário que o nosso espectador está nos ouvindo, né? O nosso ouvinte está nos ouvindo. E sobre o jogo do River Plate, eu gostei muito. Agora é fácil falar, né? Já passou alguns dias. Gostei muito de uma construção que o Sobis tweetou ali, postou no Twitter dele, que se a gente fizesse uma inversão de papéis, se o River tivesse começado com 2-0 e o Inter tivesse buscado o 2-1 no finalzinho, como é que nós ia estar, como é que ia ser a nossa empolgação. Eu vou um pouco além. E se os tempos fossem invertidos? Se o segundo tempo fosse o primeiro e se o primeiro fosse o segundo? Se nós começássemos tomando um atropelo no primeiro tempo, tomássemos um 2-0 e no último lance do segundo tempo, com cruzamento do Alan Patrick e gol do Valencia, como é que nós estaríamos para esse jogo? Eu fiz essa inversão de papéis e eu tô feliz com o jogo que ocorreu. E eu tô muito empolgado pro próximo jogo agora, dia 8, terça-feira. Eu concordo contigo. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade, até porque todo mundo aqui acredita. Exato. Cara, uma coisa que eu vi assim, eu vi bastante gente brava e revoltada com o resultado do jogo, né? Porque foi um segundo tempo ruim. Sim. Mas depois eu vi já vi diferente a postura da torcida. A torcida, tanto que hoje esgotou os ingressos muito rápido, né? Então vai estar em peso. E vocês se lembram da Libertadores em 2015, na semifinal contra o Tigres, que o Inter abriu 2-0, tomou um gol, né? Boa! E construiu o placar de 2-1 no Beira-Rio e foi jogar lá no México fora, né? Então é a mesma situação que a gente tem que trazer pra nós. Pô, fizemos um gol fora de casa, vamos decidir em casa, é um gol só, entendeu? Uhum. E também assim, um negócio, a gente fez um gol fora de casa, sabe que o River tem um ataque poderoso. Aquele ano tinha gol qualificado, né? Não tem gol qualificado, então isso aí pra nós, eu vejo como uma vantagem, porque vai ser difícil nós não tomar gol do River. É difícil, é um time muito qualificado. A gente só tem que ganhar por mais de um gol. Basicamente é isso. Exato. E eu não acho tão difícil ser por mais de 2 gols, hein? Oi? Eu não acho impossível mais de 2 gols também. Sim. Não. Eu tô vendo a gente terça-feira se abraçando, sofrendo nos pênaltis. Eu já sinto isso há dias, entendeu? E é o roteiro mais colorado possível. É verdade. Mas antes do jogo de volta contra o River, a gente tem outro joguinho, agora contra o Corinthians. O Corinthians que é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Disputa e o Inter direto, que é o 12º. Cara, eu acho que parte da classificação contra o River começa já no sábado. Por mais que a gente vá com o time reserva, mas a gente precisa ganhar esse jogo do Corinthians para criar uma moral, né? Para dar uma moral para os jogadores. A torcida também ali, sei que com certeza vai estar contra o River e vai estar também contra o Corinthians, sabe? Eu acho que então muito se passa nesse próximo jogo. Ainda mais que já foi noticiado que o Corinthians vem com força total, né? Depois, mais pra frente, o podcast não pode falar mais, né? Fato é que eles vêm com o Yuri Alberto, eles já estão sem o Roger Guedes. E o mínimo que a torcida do Inter tem que fazer é Yuri Alberto vai se fuder, Ené Valencia é melhor do que você. Eu vi outra música, só que não era com o Ené Valencia. Era com outro centroavante que o Kudê fez. Thiago Galhardo? Manda. Não, essa daqui não dá pra cantar aqui. Muito pesada. Mas antes do programa, eu peguei uns dados do Corinthians, tá? Pra gente debater. E já que vocês estão em casa, Yuri?
Tu tem dados em casa? Pelo visto tem. Tenho, eu gosto de jogar bastante general. Ah, top. Tenho no mínimo 5 dados em casa por dia. Uhum. Manda os teus dados aí pra nós, É então. por dia, teus dados? Tem dado por eu dia, jogo então. general uma vez por dia, né? Eu e a minha... Entendi. Mas Yuri, antes de tu trazer os dados, já que tu tem dado bastante, eu vou falar o time que o Inter vai começar. Pode ter alguma alteração, mas o time que treinou foi o Rocher no gol, o Igor Gomes, o Vitão, o Nico e o Di Penha como lateral. O Di Penha que tu diz, só pra traduzir para nosso ouvinte, é o Carlos de Penha, mas o Gabizinho o Gabizinho é Di Penha. Pode ser, não. Di Penha. Gabriel. Uhum. Maurício. A volta do Gabriel, não? Ou tô louco? Como é que é? É a volta dele, né? Ah, não, ele já jogou uns minutinhos. Fato. Daí a gente tem o Maurício, o Matheus Dias, Bruno Henrique, e daí no ataque o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. O que vocês acharam? Como é que é, Yuri? E o Yuri ficou tímido. Cara, desculpa. O que tu achou do time, Yuri? Pois eu ia dizer, esse time aí, que é um time reserva, ele parece ser muito melhor que alguns times titulares que a gente teve há poucos anos atrás. Ah, sim. Quem não se lembra ali de Potker, Neilton, enfim, essa companhia que era o time titular, né? Trellis. Esse time reserva é muito melhor. Sarrafiori. Exato. E a gente ia ficar horas aqui. Não vamos baixar a vibe. Mas assim, ó, eu separei aqui duas coisas que eu queria ver o que vocês acham. O Di Penha, eu acho que é obviamente pra gente ter uma opção pro René, porque o Tavalara nitidamente não quer dar certo. É. E, cara, eu obviamente o René ele vai jogar o próximo jogo. É muito mais uma alternativa pra quando o René cansar, recuar o Di Penha pra lateral esquerda, e uma substituição que o Kudê já faz bastante. Até porque o Di Penha não sai do time do Kudê, né? Não sai. Que daí o negócio é achar uma utilidade pra ele, né? É, sim. E daí uma o Di Penha é bom substituição... jogador, cara. Ele só tá numa fase aí que começou desde o início do ano e dura até agora. Não, e assim, ó, a outra substituição que o Kudê seguidamente faz é o Bustos pelo Igor Gomes, porque o Bustos avança muito e cansa, né? Uhum. Sim. E o Igor Gomes vai começar. Então eu acho interessante, porque daí a gente teria uma troca do René para um segundo tempo. Entraria, de repente, o Igor Gomes no lugar do Bustos e a gente só teria que recuar o Di Penha. Sim, por exemplo, trocaria o René pelo Pedro Henrique, digamos, e recuaria o Depena. É, exato. Seria uma troca interessante. O Inter fazia esse estilo aí com o Edenilson, né? Quando tava precisando de um gol, tirava o lateral, botava o Edenilson, recuava ele na lateral. Agora trazendo os números do Corinthians um pouco, tá? O Yuri Alberto, velho conhecido da Casa Mata, ele é o jogador do Corinthians com mais gols e participações na temporada em 2023. São 39 jogos, 9 gols e 7 assistências, né? E uma coisa que pesa bastante pra ele é a lei do ex, né? É, total. Sim, isso aí a gente tem que estar ciente. Cara, mas em contrapartida, pra nossa vantagem também, Bruno Henrique já jogou pelo Corinthians. Gabriel também. Mas só, né? Eu ia falar do Yuri Alberto ali, gurizada. Cara, mas quantos desses gols ele não tinha companhia do Roger Guedes, que não tá mais no Corinthians hoje, por exemplo? O Roger Guedes era o melhor jogador do Corinthians, né? Tudo bem que eles têm o Renato Augusto, que joga muita bola, mas igual. O Renato Augusto não joga, né? Não joga contra nós? Não. O Renato Augusto, ele para 15 jogos, joga 2 e já para de novo. Sim. Tá. Hoje em dia tá jogando, ele vai jogar contra nós, eu acho. Acho que vai. Tem que se preocupar. Essa fala do Biel aí. E cara, aí a gente tem que abrir problemas. O olho contra o Corinthians, porque depois da data FIFA, o Corinthians é o time com mais vitórias. São 9 vitórias em 13 jogos. Porra. E agora, se tu for ver, de repente, o que menos fez gols foi o Inter? O Júlio do Inter foi uma vergonha, né? Foi um gol, né? Mas assim, ó,
Eles têm as estatísticas, a gente tem a fé. E eu tô com isso. É isso. Não, e tá na hora do Kudê mostrar, né? Já vai pra sua quarta partida? Não, quarta partida precisa ganhar, né? Não ganhou ainda, não ganhou? Verdade. 3 partidas, 2 derrotas e um empate. E a melhor partida, vocês acharam qual? Com o Kudê? Foi o Bragantino ou foi o River? Foi o Cuiabá. Apesar da gente perder. Mas o Cuiabá a gente jogou bem e até tomou os gols. O foda, cara, é que é só um tempo. É só Não um é o jogo tempo. inteiro. O Cuiabá Os 3 jogos. Os 3 jogos foram só um tempo. O Bragantino ainda o Inter manteve um pouco no segundo tempo. No Bragantino, apesar do 0x0, foi mais equilibrado. Mas também tinha aquele fator primeira partida do técnico, né? Dá uma motivada mais. Isso aí vale muito. E contra o River também, só o primeiro tempo. E o segundo Só o primeiro tempo, o segundo tempo era um desespero. Então, resumindo, a gente precisa fazer pelo menos 2 gols no primeiro tempo? Ou é muito? Ou eu tô muito louco? Não, cara, eu acho que esse jogo a gente não tem que ir com sede por gol, mas temos que ir com sede por vitória, né? Como assim a gente não vai por sede por gol e temos que ter sede de vitória? Assim, a gente não pode atacar de forma totalmente desorganizada, tá? Porque a gente tem que atacar consciente e organizado para não sofrer. Porque se for parar pra pensar, os gols que a gente levou contra o River Plate, a gente tava com a bola no ataque. Então a gente tava atacando de forma desorganizada, que quando o River recuperou a bola, foi 2 passes e eles já estavam no terço final do campo ali, perto da nossa goleira, entende? Acho que o problema do Inter é que, como ao longo do jogo ele piora, o Corinthians ele tá nessa ascendente com o time titular é realmente uma prova de fogo, assim. Eu acho que se o Inter ganhar vai ser uma vitória muito, muito boa, sabe? Eu tenho o meu pensamento que a vitória contra o River começa já contra o Corinthians. Depois da tua análise eu comecei a perceber que faz bastante sentido isso. E já sendo um pouco otimista, esse é o clássico jogo que o Inter ganha pra chegar motivado contra o River. É um Precisa, time né? grande, difícil, nós estamos com o time em reserva, entendeu? Difícil era ganhar do Cuiabá. Agora do Corinthians titular, a gente sabe que a vontade é no máximo. A entrega é no máximo. Aquele 1-0. Me serve. E ainda do Luiz Adriano. Serve. Luiz Adriano, que vai pro meu cartola essa rodada, hein? Vai pro meu também. Então tá. Eu ainda não escalei meu time no cartola, tenho que pensar melhor quem eu vou botar do Inter. Mas sempre tem alguém do Inter, né? Isso é fato. Tem que ter. Eu acho que eu vou de Pedro Henrique. Ou O Maurício. bate, né? Então Maurício, uma baita. vamos encerrar então falando quanto que vocês acham que vai ser o jogo? Quem vai fazer o gol? Cara, hoje eu vou primeiro, Yuri. Vai ser 2-0 Inter. Gol do Maurício e do Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano é mato. Yuri? 1-0, gol de Pedro Henrique. Eu fecho no 1-0 também, gol do Luiz Adriano. Então tá. No começo do jogo, né? Bem no começo. Ah, sim. E o Inter com 20% de posse de bola. Isso. Então tá. Então, vamos encerrar? Vocês têm mais alguma coisa pra trazer aqui? Cara, eu tenho uma pauta um pouco... Você tá me escutando? Claro. Sim. É que tinha bloqueado meu telefone, às vezes ele... Não sei porque às vezes ele para de gravar e grava. Mas é uma pauta um pouco sobre o Kudê mesmo, sabe? Mas eu vou falar aqui e me diz o que vocês acham, tá? Eu peguei as substituições que o Kudê fez até agora, tá? No jogo contra o Bragantino, tá? Ele botou o Campanharo no lugar do Arangues e o Matheus Dias no lugar do Di Penha. Contra o Cuiabá, entrou o Bruno Henrique no lugar do Arangues, o Maurício no lugar do Di Penha, o Tauelara no lugar do Johnny, porque o Mercado foi expulso, né? Aí ele substituiu o Luiz Adriano no lugar do Valência e o PH no lugar do Wanderson. E contra o River foi o Igor Gomes no lugar do Busto, o Campanharo no lugar do Arangues, o Rômulo no lugar do Wanderson, o Luiz Adriano no lugar do Valência e o PH no lugar do Alan Patrick. Não são trocas assim tão ruins, é que eles entram, eles não jogam bem, né?
Não, e aquela coisa, as trocas do Kudê, eu acho que ele espera acontecer alguma coisa na partida pra fazer a troca, né? Eu acho que ele tinha que, no caso, atacar já, sabe? Atacar com a substituição. Não esperar algo acontecer. É verdade. Então, boa noite aí pra todo mundo. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Só que é Inter na cabeça sempre. Sempre, né? Sempre a Colorado. Então é isso. Se inscrevam, deem like no vídeo. Compartilhem com os outros. Vamos tentar trazer mais conteúdos pra cá, mais tipos de vídeos, alguns mais curtos, alguns mais longos. Em breve também, enfim, mostrar os nossos belos rostos, né? Porque só o Yuri fez isso até agora. Corajoso. Então, corajoso. Então é isso. Até logo. E não esqueça de se inscrever. Heitor, tchau, tchau. Vamos, Colorado! Vamos!